começando então mais um Netcast, esse que é um podcast voltado aí pro empresariado, né, pro ramo do empreendedor. E eu tô aqui com o Rafa hoje. E aí, Rafa, tô de volta. Rapaz, você tava sumido, né? O que foi? Poxa, é só viajando. Gente, o Rafa, agora ele pegou esse lance de ficar viajando aí. Mulher que é dona de agência de viagem dá nisso, né? É isso, mas esse é o diferencial, o casal junto, né? Prosperando. Tamo junto. Tô com a Raquel também, que a Raquel, ela costuma ficar nos bastidores, mas hoje ela aceitou o convite para vir aqui para nossa bancada aqui, a gente falar sobre essa convidada especial que está conosco hoje, que já chegou trazendo brinde, ó, já adorei, inclusive. Já ganhou a gente aqui. Já ganhou a gente, fica a dica aí para os próximos convidados, né? Não se sintam pressionados, mas tá aqui, tá? Gente, muito orgulho em receber a Graziela Guardiola, jornalista, empresária, mulher palmense, já é raiz, né, Graziela? A gente chegou no mesmo tempo em Palmas. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, fico muito honrada. É isso, gente. Rafa, antes de mais nada, o Netcast tem patrocinadores, né? Isso mesmo, temos aqui o apoio da Lumos Filmes, que toda produção audiovisual que você necessita, eles fazem, e também da Santos Sistemas Construtivos, que é os nossos apoiadores aqui do Netcast, Marquinhos. E se você também quer se tornar um apoiador, um patrocinador, é só entrar em contato conosco, né, Rafa? Isso, através das nossas redes sociais, @networkbase. É isso aí. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo? Vamos, então, porque tem muita história boa para contar, né? Fica à vontade, acompanhe que a gente vai começar agora com a Graziela. Graziela nasceu em Porto Alegre. Rio Grande do Sul, só nasci lá. E veio parar no calosão e na poeira de Palmas, Tocantins, em 98, né, Graziela? Chegamos na antiga rodoviária, pouca gente conhece. Nossa, eu conheço, né? Eu cheguei em 99, mas ainda peguei aquela rodoviária de tábuas e tinha um camelô lá no meio, tinha chambari misturado com mala. E como é que é, Graziela? O que você veio fazer em Palmas? Eu vim fazer faculdade. Eu morava em Goiânia e aí eu fiz Escola Técnica Federal, voltada para o curso de telecomunicações. E aí fui fazer cursinho e na primeira tentativa de vestibular de jornalismo na Federal de Goiás eu não passei. Até porque o curso técnico ele não te prepara para o vestibular, né? Ele te prepara para a carreira técnica. E aí vim tentar aqui no Tocantins e passei na Unitins, ainda na Unitins. E aí eu decidi, falei, não vou esperar mais um ano para fazer vestibular, não. Vou para lá, vou fazer faculdade e volto para Goiás. Esse era o plano. Entendi. Esse era o plano, mas diz que depois de um banho no Rio Tocantins, o povo não volta para trás, né, Marquinhos? Tomou água do Rio Tocantins, acabou. Isso é verdade. Mas assim, como que era o sentimento de uma cidade, assim, você veio para Palmas mesmo sabendo toda essa dificuldade de infraestrutura, uma cidade nascendo, e seria muito mais cômodo você estar onde você nasceu, né? Porque já era Porto Alegre, já é uma cidade estruturada. Mas e aí? O que não foi cheguei isso? nem a pensar em fazer vestibular lá, você acredita? Sério? Primeiro por causa do frio. Eu não gosto de frio, né? Então você tá no lugar certo. Tá no lugar certíssimo. E segundo, porque aqui era mais próximo de Goiânia, onde a minha família ficou, né? Uma parte da minha família estava aqui já. Meu tio, minha avó e minha tia, que me acolheram, né? Entendi. Então, por isso eu resolvi logo fazer por aqui mesmo. Confesso que nos primeiros 6 meses, como todo mundo que já veio para Palmas naquele período, arrumei minha mala 2 vezes para voltar para casa. Mas é difícil Só mesmo. serviu para amassar as roupas. Tive que passar tudo de novo e botar no guarda-roupa. Mas por favor, nos conte por que você queria ir embora desse lugar maravilhoso. Porque ele não era maravilhoso, né, Marquinhos? Cara, eu não sei quem tá assistindo a gente, em que ano que chegou, mas eu já tinha passado aqui em Palmas em 95, né? E depois, em 99, eu vim pra ficar. Cara, era muito difícil isso aqui. Era. Assim, era vamos lá. Eu fui a primeira turma a ir pro campus novo da UFT. Então, só tinha um bloco, que era o bloco que a gente estudava. Só tinha um ônibus que ia às 7h15 e um ônibus que voltava às 10h15 da noite. Só que a aula terminava às 10h30, então a gente sempre perdia os últimos minutos. Só tinha uma lanchonete, que na verdade era um trailer. E que só tinha, tipo, salgado e refrigerante, porque a mulher não tinha muito o que fazer num trailer no meio do mato, ao redor era mato, né? Você imagina que a gente acompanhou a formação do reservatório, então todos os bichinhos fugindo da água foram para onde? Dentro da sala de aula. Então, na época de chuva, a gente tinha que conversar dentro de sala de aula com a mão na frente da boca, para os mosquitos não entrarem na nossa boca. Então, assim, são histórias que
Imagina, uma pessoa que morava em Goiânia, uma cidade toda estruturada, todas as ruas que eu andava em Goiânia naquela época, porque eu morava no aeroviário, não era bem no setor, assim, era depois de Campinas, não era bem do centro, né? Mas tinha asfalto. Estruturado, tinha asfalto, ônibus de 15 em 15 minutos, né? Então você imagina sair dessa realidade para vir para cá. Então, assim, era muita dificuldade. E aí você falava, não, eu vou embora. Então, não quero mais. Isso aqui, não. Não aguento isso aqui, não. Eu vou embora. E aí eu arrumava a mala e eu tinha uma prima que estava comigo também estudando aqui. E ela falava, ai, meu Deus, só vai amassar as roupas e vamos ter que passar tudo de novo. E era isso que acontecia. Porque existia uma vontade de terminar a faculdade. E assim, no fundo, a gente sabia que ia dar certo, né? Que a cidade ia crescer, ia se estruturar, que tinha muita coisa para se fazer aqui, né? Então, a gente via negócios abrindo, o primeiro tal coisa, o primeiro, né? Sim. Então, o primeiro pub, o primeiro, né? Na nossa época era isso, né? Que a gente reparava mais. A primeira loja de tal coisa. Então, eu falei, é interessante não, vou acompanhar essa história da cidade, né? E assim, e que bom que você, de fato, só amassou suas roupas, porque para quem nos assiste, a Graziela, ela deixou um legado muito importante na TV Anhanguera, né? Foram 10 anos, né? 10 anos de jornalismo na TV. E como é que tu foi parar lá na TV Anhanguera, gente? Tu conheceu quem lá primeiro, para poder... Porque assim, quem é palmeirense sabe que aqui tem um povo que fala assim, você tem que ter QI para entrar. Mas eu acredito que você não foi o caso, ou foi? Não, vamos bater a real. Vamos lá. A real, o podcast aqui é real. Eu comecei primeiro trabalhando no Diário do Tocantins, um jornal impresso que precisava de uma estagiária para a área de economia. Só que estagiário era só entre aspas, porque era eu que escrevia, editava e colocava a matéria lá. A gente tinha um revisor, claro, né, porque o dono do jornal não era doido, mas o estagiário fazia tudo. Do Diário do Tocantins eu fui para a Folha Popular, que era um outro jornal impresso na época, e em seguida eu fui convidada para trabalhar numa TV que chamava TV Jovem Palmas, que era afiliada do SBT. Eu estava lá, e aí nessa época minha mãe tinha recebido um processo de horas extras, minha mãe era bancária, e aí ela conseguiu comprar um carro. E ela falou, minha filha, vou mandar um carro para você, que ela queria tanto que eu terminasse essa faculdade. Aí ela mandou um carro para eu poder terminar essa faculdade. E aí eu tinha o carro, mas eu não tinha dinheiro para botar gasolina no carro, então eu dava carona. Manutenção do carro, como é que eu dava carona para 4 pessoas, porque aí a gente rachava, né? Uma dessas pessoas era a Késia Reis, que já estava na TV Anhanguera. Entendi. Então, a outra pessoa era o Aurélio Prado, que era jornalista, que você conheceu também. Sim, conheço. E que levava o almoço para mim, porque eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava de manhã na Folha Popular e de tarde no SBT. Então, não dava tempo de eu almoçar. Então, ele levava uma marmita para mim em troca da minha carona. Então, tudo era permutado. Gente, nessa época, eu já era a mulher da permuta, já. E aí, a Késia me ajudava com a gasolina e os outros 2 também. E aí, a gente ia e na volta eu voltava deixando. Nessa ida e vinda, um dia a Késia falou, Grazi, o Leandro Rossito, que você deve lembrar, lembro. disse que vai embora para São Paulo. Grava uma fita VHS, me dá, que eu vou levar pro Rogério. Peraí. Tem como colocar imagens que eu acho que ninguém vai identificar o que é Peraí, isso. VHS, fita Eu estou me VHS. sentindo discriminada nesse momento. Eu já posso ir embora? Não, mas não tem problema não, que eu sou da cassete ainda, tá? Ainda peguei a transição do vinil também. Então, aí eu gravei, né, entreguei pra ela falou assim, vamos torcer, vamos. Fiz o currículo, tudo direitinho, mandei. Aí, coincidentemente, eu fui para uma cobertura que estavam todos os veículos, eu acho que era alguma coisa de governo, da época do Siqueira e tudo, e o Rogério Silva estava lá. E aí ele brincou e falou, recebi sua fita. E aí eu brinquei com ele e falei assim, eu sei, mas você não vai me contratar porque você só contrata gente de fora. E aí eu acho que isso já intimidou. Instigou ele, Ousada, assim, sabe? ousada. Aí eu acho que ele falou assim, essa menina... Eu sei que uma semana depois ele me ligou e falou, vem cá pra gente conversar. E aí era o mês que eu me formava. Eu me formava naquele mês. Só pra eu entender, o que tinha nessa fita? Umas 2 ou 3 reportagens que eu tinha feito lá no SBT. As que eu considerava melhores, Sim. claro, né? E aí ele me chamou pra conversar e eu falei, só que é o seguinte, eu me formo esse mês, então eu topo, mas dia tal e dia tal eu não vou vir, porque é a minha colação de grau e a missa, uma coisa assim. Ele falou, não, tudo bem, eu te libero nesses 2 dias pra você poder formar.
E aí eu comecei lá na TV Anhanguera. Então foi assim a minha história. Graças a Késia Reis, minha amiga, a minha caroneira amiga, que é minha amiga até hoje, né? E faz total sentido com o nosso programa, porque a origem do Netcast vem de uma rede chamada Network, que é uma rede de relacionamento. E você acabou de falar pra gente que o início da tua trajetória, não o início, mas quando teve na TV, a minha vida se deve ao network. Ao network. Quem me conhece, né, Raquel, sabe que eu sou a pessoa do network. Eu sou a pessoa que defende o network, que ensina todo mundo a ter network. Por isso então, os mimos, hoje, gente. por isso os mimos. Percebi já. Então fala mais sobre isso. Hoje, por exemplo, eu estou num projeto como sócia de 2 professoras minhas de faculdade. Legal. Eu faço muita palestra na universidade, pro bono, muita. Sim. Sempre que me convidam, é o único lugar que eu não rejeito. Às vezes eu tenho um compromisso e peço só para ajustar a data, mas eu nunca digo não para palestras na faculdade. Seja de medicina, de jornalismo, do que for. E o que eu sempre falo para os alunos... O primeiro network que você tem é os colegas de faculdade e os professores. Se você arrumar uma briga com os professores, você já vai ter problema para conseguir estágio. Porque eu, enquanto empresária, eu pego os currículos dos estagiários, mas antes de contratar, eu ligo para o professor que eu conheço naquela instituição. Presta atenção, gente, nessa sacada. Aí eu ligo e falo, por exemplo, professora, aqui é fulana. Oi, tudo bom? Deixa eu te falar. O que você me fala da fulana? Grazi é uma boa aluna, mas não serve para trabalhar com você. Ela é muito mais assim, devagar, está sendo muito ligada. Deixa eu te indicar Beltrana, tá bom. Olha a importância, né? Então, assim, eu falo isso na palestra. Se você está brigado com algum professor aqui na faculdade, agora vai fazer as pazes. Resolve isso hoje. Então, eu nunca tive nenhum problema com o professor. E olha que se você pegar meu histórico escolar, vai ter nota baixa lá. Não tem só nota alta, não. Mas eu digo assim, problema. Eu entrei na faculdade, eu queria ser Sebastião Salgado, que é um dos maiores fotógrafos. Nossa. E acabei indo para a televisão e depois como empreendedora. Ou seja, nada de fotógrafo. E esses dias eu fui olhar o meu histórico, as minhas notas mais baixas eram na fotografia. E uma dessas sócias que eu estou dizendo é a professora de fotografia. Esses dias a gente riu, lembrando isso. Grazi, você era muito esforçada, mas realmente fotografia não era para você. Falar nisso, assim, pegando esse gancho que você... Poxa, eu sonhei com fotografia e acabei empreendendo em outro ramo. Eu comecei, a minha primeira faculdade foi Sistema de Informação, achava que era o sonho da minha vida ser programador. E aí depois fui para contabilidade, nada a ver. Como é que foi essa transição, assim, essa descoberta? Não é isso que eu quero, porque isso gera muita dúvida, principalmente para quem está entrando na faculdade, saindo ali aos 17, 18 anos do ensino médio, aí ele ingressa numa faculdade achando que aquilo ali é o sonho da vida dele, ele descobre que não. Como é que foi isso para você ao longo da sua trajetória? Poxa, eu não quero mais fotografia, eu quero outra coisa, eu me descobri nisso, não é isso que eu quero. Eu gosto de falar muito que eu não sou exemplo, porque cada um tem uma descoberta, cada um tem um processo. Assim, eu tive uma vida muito privilegiada, eu tinha o apoio dos meus pais, sim, né? Enfim. Mas o que aconteceu comigo? Na faculdade, eu fui obrigada a fazer uma reportagem de TV, porque se dividiu a turma para fazer um telejornal. Inclusive, esse telejornal até hoje existe na UFT e eles mostram de vez em quando, quase muito de vergonha. E aí eu fui sorteada. E eu fui uma adolescente que eu não tenho fotos, eu não tenho vídeos, porque eu era extremamente tímida. Eu era aquela que a gente fez uma excursão para o Rio de Janeiro, eu era que pegava as máquinas de todos os colegas, as máquinas de filmes ainda, e descia o Cristo Redentor para fazer a foto de todo mundo. Mas eu não aparecia nas fotos, eu quase não tenho fotos da minha adolescência. Então eu era muito tímida, eu jamais me imaginava na frente das câmeras. O meu apelido no ensino médio era Chorona, por causa da minha voz melosa. Mas eu fui sorteada, eu tive que fazer a reportagem. E aí todo mundo me ajudou. Falou, não, Grazi, a gente te ajuda, vamos lá. E aí, quando eu vi o produto da reportagem, porque é isso, assim, aquilo me encantou, não foi o aparecer na TV. E é isso que às vezes me preocupa muito nos estudantes de jornalismo. Não é o status, é o produto. Você juntar, e aí o pessoal daqui da produção vai entender, a imagem, o som, a passagem, o contar a história daquele jeito, olha, chega arrepio, que eu vi, eu falei, meu Deus, é isso a que eu foto quero. eu só tenho uma imagem de me comunicar, né, para me comunicar
a reportagem, eu tenho tudo isso. Eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, eu quero fazer isso o resto da minha vida. E aí, eu acho que é isso, assim, o telejornalismo é um vírus. Eu amo ser empreendedora, mas quando eu falo do telejornalismo, as pessoas percebem os olhos brilham, que muda, o meu olhar brilha. Mas é uma profissão que é um sacerdócio, gente. É um sacerdócio. Eu tinha, na época da TV, eu faltei batizado de filho de amiga, casamento de amiga. Eu não aceitava convite de ser madrinha de casamento, porque eu não sabia se eu ia conseguir ir. Eu passei por isso também na música. Na música é mais ou menos isso, né? É um sacerdócio. Você tem que abrir mão de momentos especiais com pessoas mais próximas. Por diversas vezes também eu perdi Réveillon, Natal, sempre estava fazendo show, sempre estava viajando. Esse é o preço que paga, né? É por isso que na maioria das vezes muita gente até vê algum artista tá sofrendo com depressão. Aí, como se o cara é milionário e tá sofrendo com depressão? Cara, é um estilo de vida que te suga muito. Você tem sempre que estar atendendo as agendas. Você para e pensa, cara, eu tenho uma trajetória de sucesso, mas eu não tenho um tempo de qualidade às vezes que eu preciso. Entendeu? Por isso que muita gente até sofre. Uma vez eu vi um artista muito conhecido no Brasil, ele falando sobre isso. Ele, no momento do show você tá ali cantando para milhares de pessoas, aí 2 horas depois você tá num quarto do hotel sozinho, sem ter ninguém para conversar, e também você não pode falar muito sobre sua vida sobre as pessoas, e você guarda muitos sentimentos, represa muitos sentimentos, e porque você não pode se abrir com qualquer um, ou qualquer coisa vira manchete de jornal, pode prejudicar na tua carreira. Agora, enquanto empresária, eu fui uma vez atender uma clínica de raio-x de boca, né? Durante a TV eu usei aparelho. E eu precisava fazer um raio-x. Eu marquei esse raio-x 12 vezes e não consegui ir. Aí eu não marquei mais, eu fiquei com vergonha. E depois de um tempo, eu fui atender em assessoria essa empresa. E eu contei isso para a dona. Ela, eu não acredito. Eu falei, eu acabei não fazendo raio-x. O tratamento, por exemplo, meu tratamento dentário era para durar 4, 5 anos, durou 10. Né? Porque eu não tinha tempo de ir lá fazer e tudo mais. E aí ela falou, não acredito que você não voltou porque você marcou... Eu falei, olha, eu não tinha mais... Sabe quando você não tem mais coragem de ligar para marcar? De vergonha, né? De vergonha, é isso. E são vários, é igual você falou, a gente escala, ou trabalhava Natal ou Ano Novo. Qual que você vai querer passar longe da sua família? Né? Depois de um tempo, como eu tinha muito tempo de casa, tinha muita confiança dos editores, eles preferiam que eu fizesse a posse de 1º de janeiro. Aí eu ficava na escala do Ano Novo, mas não fazia virada. Aí eu ficava Natal e virada com a minha família. Eu tive esse privilégio. Mas eu não podia dormir tarde, porque 6h30 da manhã você tinha que estar lá para cobrir a posse, que normalmente era 9 horas da manhã. Então, é um pouco da trajetória, porque muita gente às vezes vê o glamour da televisão, né? Tal pessoa é âncora da TV, caramba, deve ser muito massa, tal. De fato, mas existe um custo desse muito massa, né? Eu falo que ainda vou escrever um livro só com os perrengues, sabe? O dia que eu me perdi numa ilha, o dia que eu passei fome, com dinheiro no bolso, só os perrengues, assim, sabe? Pra ver se os o pessoal hotéis fala, de qualidade. Não, olha, você quer que eu conte mesmo aquele hotel? A Raquel já conhece algumas das histórias, que a Raquel é minha amiga, né? Se quiser dividir, a gente... Nossa, teve um hotel uma vez que a gente foi se hospedar, não vou entregar o município, não. Melhor favor, não, né? E o banheiro era comunitário e a porta do quarto batia no meu ombro, Marquinhos. Gente, era um hotel, tá? Era um hotel. E aí, quando eu fui entrar no banheiro, a porta do banheiro não trancava. E todo mundo usava o banheiro. Aí, a sorte é que assim, a gente é muito parceiro, o cinegrafista e o repórter, né? Como você tá o tempo inteiro junto, você acaba tendo um grau de amizade. E vocês viram que, como eu sou uma pessoa, né? Eu levava, quando eu fazia dieta, eu levava os lanchinhos dos intervalos pra mim e pro cinegrafista. Porque como que eu vou comer na frente dele e ele não vai comer, né? Essas coisas. Total, Aí eu entrava de dieta e ele junto, né? Aí eu falei, você vai ter que ficar na porta enquanto eu tomo banho. Ele, não, eu fico. Pode ficar tranquilo, eu vou ficar na porta. E ele ficou lá em pé na porta enquanto eu tomava. Aí eu falei, agora eu vou ficar na porta enquanto você toma banho. Não precisa, não, eu vou ficar. E eu ficava na porta lá enquanto ele tomava banho. E aí a do quarto, a mesma coisa. Só que tinha tipo uma mesinha assim, sabe? Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você puxa essa mesinha e coloca aqui. E aí, se você escutar algum barulho, você me grita, tá bom?
Você imagina você passar uma noite desse jeito. Coisas não que a gente, dorme, mas né? a gente passa, né, nessa trajetória. Graziela, antes da gente entrar mais precisamente na Precisa, a gente tá nesse primeiro bloco aqui falando sobre um pouco da sua trajetória. Você falou sobre faculdade. O pessoal que já, talvez até algum universitário aqui da UFT assistindo a gente, ou já se formou lá, não foi tão simples. Vou fazer o UFT. Beleza, que bonito, vamos assinar. Não. Você, inclusive, fez parte desse movimento para a federalização, né, da universidade. Que ano que foi isso? Como é que cabeçou? Como é que você falou assim, cara, minha vida tem pouca coisa para fazer, agora eu vou militar também aqui. Não, estudante arruma mais tempo, né? Depois que você tem boletos para pagar, é que as coisas mudam. Em 99, houve um decreto que privatizou a Unitins, né? Então, quando eu ingressei na Unitins, a gente já pagava mensalidade. Ela não era toda pública, toda gratuita. E aí houve um decreto da Assembleia Legislativa para privatização. E aí nós descobrimos, nós estudantes, o DCE, os CEAs, né? E aí a gente decidiu fazer um movimento que lutava pela federalização da Unitins. Os estagiários que passaram pela Precisa, se estiverem escutando nesse momento, vão dizer, ela está contando pela milionésima vez essa história. Eu conto essa história para todos os estagiários da Precisa. E aí a gente fez greve e vários protestos. Então a gente ia para a JK pedir dinheiro para comprar a Unitins, né, para ela ser pública. A gente fazia passeata, ia no colégio estadual, que agora é o colégio militar, que era o maior colégio, né? Pegava o pessoal e fazia passeata, todo mundo de preto, com vela na mão, para fazer o velório da Unitins, né, o enterro da Unitins. Então assim, a gente bolava as coisas mais malucas do mundo. E a gente teve, vamos dizer assim, eu falo que a gente teve a sorte porque o meu, hoje TCC, né, na minha época monografia de formatura de curso, foi sobre o impacto do SOS Unitins na federalização da universidade. E aí eu falo que a gente teve um pouco de sorte porque foi exatamente no período de eleições que isso aconteceu. Então, começou a incomodar porque ia começar a impactar nas eleições, né? E aí o pessoal começou a se mexer lá em cima. Além disso, houve um evento aqui que tiveram políticos da Câmara Federal aqui. E a gente cantou o hino nacional de costas, aí a gente, né, gritou palavras de ordem, e eles começaram a entender o que estava acontecendo. E aí foi quando os senadores e deputados federais aqui do Tocantins ingressaram com o pedido da Universidade Federal do Tocantins, que era o único estado que não tinha uma universidade federal ainda. E o estado passou todo o patrimônio da Unitins para a Universidade Federal, inclusive essa estrutura multicamp, né, que a gente tem hoje da Universidade Federal. E criou-se, então, a Universidade Federal. Depois, eles resgataram a Unitins pela EADECOM e tal, e aí agora a gente tem o Unitins e o UFT, né? Mas foi esse movimento. Houve até greve de fome, 8 estudantes fizeram greve de fome na Assembleia Legislativa. Foi um período que a mídia também ajudou muito, a imprensa cobria muito esse assunto, então, em função disso, a gente conseguiu essa Foi, então, de você fato, que... o movimento estudantil que fez a diferença. Foi, né? não, o movimento estudantil era muito forte, assim, né? E a gente não parava. Um dia terminava o protesto, a gente já pensava qual era o protesto do próximo dia, que eventos que tinham no próximo dia pra gente protestar, onde a gente ia... Queria era protestar. Aí não, amanhã o governador vai estar em Gurupi, então Não a gente fazia um interessa. protesto em Gurupi. Não, semana que vem era Araguaína, fazia um protesto em Araguaína. Ele não tinha paz, a verdade era essa, ele não tinha paz. Então, para você que está estudando hoje na UFT, saiba que não foi fácil. Não. A guerra foi grande. O governador já... Meu Deus, já lá vem esse povo de novo. Olha, tá vendo? Se eu tivesse ficado no Rio Grande do Sul, tu não tinha passado por isso. Lá, o federal já tava tudo certo. já tava Tudo certo, funcionando. tudo funcionando. Não tinha essa história no currículo. Inclusive, lá é um dos federais mais fortes que tem, né? Não, mas a gente merecia uma federal, Marquinhos. Não, com certeza. A gente merecia uma federal. O Tocantins, ela, apesar de estar com poucos anos de vida, né, digamos assim, mas já merecia, né? Eu acho que o povo daqui sempre merece. Eu costumo falar assim, cara, quem veio para Palmas no início, veio com sangue no olho, veio com vontade de fazer acontecer e fazer a história dessa cidade, né? Eu costumo falar em alguns lugares onde eu passo, assim, que
Quando a gente chegou e quem ainda chega, Palmas é uma grande telona em branco e cada um vai chegando e vai dando uma pincelada e vai formando o seu desenho ali, vai deixando as suas impressões. Seja você na sua carreira de jornalismo, de empreendimento, seja na carreira da música lá atrás, ou quem está nos assistindo aí de repente, cara, eu montei o primeiro espetinho de Palmas, ou eu fui o primeiro dentista. Nós fizemos até um projeto assim na Fundação Cultural, que é um projeto de pioneiros, contando a história dos primeiros, primeiro médico, primeira professora, primeiro vereador. É interessante, cara, assim, História, por mais né? difícil que seja, mas existe um legado que você deixa que não tem preço, cara. Você fala assim, cara, eu participei disso aqui, eu estava junto quando a universidade foi criada. Isso não tem preço. Tem uma frase que eu gosto, talvez vocês conheçam, que é justo que muito custe muito que vale muito, entendeu? Ela é mais ou menos assim. Eu acho que a sua história, ela nos mostra muito isso, porque valeu muito a pena você ter lutado, você ter tido a ousadia de sair de uma cidade que já era grande, já era estruturada, desbravar o Tocantins, a gente pode dizer assim, e ter toda essa carreira, porque igual o Marquinhos falou, que na música também sofre essa questão de você não ter liberdade de ser você mesmo, você não ter liberdade de horário, de nada. Valeu muito todo esse esforço, todo esse aprendizado na carreira, todo esse aprendizado na TV, porque fez quem você é. Hoje você é a Graziela Guardiola, tem o seu nome, tem a sua imagem, tem o seu know-how, que eu acho que é tudo vindo do seu tempo de dedicação, daquilo que custou pra você, por exemplo, submeter ao hotel com meia porta, por exemplo, as entrevistas que você sabe muito bem que eram bem precarizadas as situações. Então, assim, valia muito e valeu muito toda a sua trajetória, e por isso ela teve que custar bastante também. A gente precisa entender que na vida as coisas não vêm fácil. E se você quer algo de muito valor, você tem que lembrar que vai ter um custo muito alto. Então a pergunta é, tá disposto? Você esteve disposta. A partir do momento que você saiu e submeteu a tudo isso. E quem você é hoje, o que você tem hoje, é tudo dessa dedicação. Se não tivesse acontecido tudo isso, não estaria... Se não fosse a fita VHS... Não fosse a mala desfeita. Kézia, pois é, a mala desfeita, a Kézia, várias pessoas, né? Eu costumo dizer que muita gente, assim, auxiliou, sabe? E eu tenho esse cuidado, sabe? Eu acho que todos os pioneiros têm, né? Mas eu tenho esse cuidado com quem chega a Palma, sabe? Eu faço questão de ensinar como é que é, sabe? Eu tenho até uma história engraçada que eu tenho um amigo que eu conheci assim. Eu parei no semáforo ali no Palma Shopping, né? E aí ele falou assim, onde tem um posto com a conveniência 24 horas e tal? A gente chegou de Goiânia agora e não sabe como ir. Eu tava com uma amiga no carro, aí eu falei, nossa, eu tô com Tucunaré, mas como é que eu vou... Pode falar nome de empresa? Pode, né? Não, aqui tá inclusive posto, se quiser patrocinar, é tá, legal. Entendeu? Aí eu falei, nossa, aí como é que eu vou explicar, né? Porque tem a 12 ali no meio e tal. Aí eu parei, faz o seguinte, me segue. Aí o rapaz falou, me segue. Aí eu falei, amigo, você não importa de eu... Não, vai lá. Aí eu... é aqui ele. Não, peraí, agora para um pouco. De onde você é? Né? Tipo, mas é isso, assim, teve tanta gente legal que ajudou no início, sim, né? Que parece que é meio que... Eu me sinto assim, meio que na obrigação de ajudar quem tá chegando, sim, sabe? De acolher. A gente foi tão acolhido... Teve tanta gente que acolheu, eu falo, poxa, não me custa nada, deixa eu fazer essa gentileza, né? Aqui também. Faz total diferença. Por exemplo, eu sou do interior. E aí eu cheguei aqui em Palmas, eu não tinha nem falar que nem dizem lá, ente nem derente por aqui, né? E você se sente meio perdido. Pra onde que eu vou, o que eu vou fazer, eu não conheço ninguém. Aí quando encontra uma pessoa que te acolhe, faz total diferença na vida da gente. E as nossas, na verdade, as nossas histórias são construídas com a força de outras pessoas que participaram dela. Assim como você teve outras que te apresentaram para a TV e fizeram com que você se apaixonasse por todo o jornalismo, televisionado, enfim. Verdade. É isso. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, o nosso primeiro bloco ele já está chegando ao fim, não vai dar tempo de fazer outra pergunta, mas eu vou fazer só uma, para deixar para você responder na próxima, tá? Mas antes, Graziela, para a gente encerrar esse primeiro bloco, deixa as tuas redes sociais aí para quem quiser já te seguir e depois a gente já fala sobre a Precisa, tá? Tá, minhas redes sociais são super fáceis. Graziela Guardiola. No Instagram? No Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, tudo é Graziela Guardiola. Eu tenho uma empresa maravilhosa de redes sociais que já organizou tudo isso pra mim. Tudo certo. Rafa, passa a tua também, aproveita, ganha uns seguidores aí. Então, @Rafael Damasceno, _.
Raquel, da Amora e o seu também. O meu é @RaquelMFidelis e o da Amora é @AmoraGrowth. Growth é GROWTH. Tá ok. As pessoas sempre se confundem. E o meu é Marquinhos Rocha AOF mesmo, nada de tão original. Com Mas K. tá certo. Com K, original. Esse bruto. Pessoal, então agradecer aos nossos patrocinadores, a Lumos Filmes, agradecer a Santos Sistemas Construtivos por estar sempre apoiando a gente. E eu vou deixar uma pergunta e você responde na próxima, tá? Vamos lá. Tu saiu da televisão porque ganhava mal ou porque foi por uma treta? O que foi? Não responde agora, não. Eita, que exposição. A gente se vê no próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau.